aqui tem uma verdade. Ele afirma que essa sequência é uma progressão aritmética. E se ela é uma progressão aritmética, nós temos algumas condições, né, que favorecem essa afirmação para a gente. E a principal é a condição de existência. O que diz essa condição de existência? Que a diferença, a razão ela vai ser sempre a mesma, né? A diferença do segundo com o primeiro termo e do terceiro com o segundo, ela é a mesma. Então a gente vai pegar lá essa relação da condição de existência, usar essa relação para poder resolver esse problema. Tem um barulho de um mico, mas faz parte do espetáculo, tá, gente? Então, ó, primeiro termo. O que esse problema ele diz para a gente? Que essa diferença ela é a mesma, a condição de existência, né? Então vamos usar essa condição de existência da PA, que afirma você busca sempre na resolução de um problema, principalmente quando a gente fala de uma incógnita, é importante que a gente consiga armar uma equação. Armar uma equação, você precisa ter uma verdade, ter uma afirmação. Nós vamos usar essa afirmação aqui, beleza? Então, em cima dessa afirmação, nós vamos trabalhar com esses valores. X menos 1, 2x mais 1 e 12. Você também pode resolver esse problema usando o seu próprio raciocínio, não tem problema nenhum, tá ok? Você pode imaginar o seguinte, são 3 termos em PA, e o último termo aqui é 12. Então você pode tentar imaginar um valor para x, por exemplo, substituir esse valor de x aqui, ó, um valor inteiro, claro, fica mais bonitinho, um inteiro positivo, 1, 2, 3, 4, 5, pode ser negativo também, tá? Mas você pode imaginar, por exemplo, x igual a 1, x igual a 12, x igual a 3, substitui, verifica quanto vai dar esse valor e verifica se isso vai ser uma progressão. Então, se a gente fosse fazer aqui uma conta rápida, imaginando x igual a 2, por exemplo. Vamos imaginar se x igual a 2 seria a solução para essa situação aqui nossa, tá? Então, ó, se o x é igual a 2, o primeiro termo, que vai ser x menos 1, vai ser 2 menos 1, que vai dar 1. O segundo termo, que é 2x mais 1, então fica 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, para x igual a 2, essa sequência aqui, ela ficaria 1, 5 e 12. Aí a pergunta é, 1, 5 e 12 formam uma progressão aritmética? Vamos verificar? A diferença tem que ser a mesma, né? A razão tem que ser a mesma. Ó. Somou 4 do primeiro para o segundo, mas somou 7 do segundo para o terceiro termo. Então, é uma PA? Então, o x igual a 2 seria a solução para esse problema? A gente tentando chutar esse valor? Não. Então, você pode estar fazendo isso. Vamos testar, pode testar o 1, o 3, o 4, o 5, ou um número também fracionário, né? Um número decimal, não tem problema. Então, assim, fazendo dessa maneira, a gente acaba demorando bastante. Então, a gente pode usar a condição de existência, trabalhar com uma equaçãozinha aqui bonitinha, achar o valor de x, quer dizer, a gente já vai achar o caminho direitinho de qual vai ser esse valor de x. E depois vamos testar, beleza? Então aqui ficou o seguinte, armando a conta, ficou segundo termo menos o primeiro, então segundo termo 2x mais 1, menos o primeiro, x menos 1. Detalhe. Tá legal isso aqui? Menos x menos 1 assim? Não, né? Quando você substitui dois termos, é importante colocar o parênteses, até porque esse sinal de menos, ele vai trocar todos os sinais que estão ali dentro, tá? A3, 12. Menos 2x mais 1, que é o segundo termo. Feito isso, nós vamos fazer a conta e vamos verificar o valor de x.
É uma equação do primeiro grau, importante. A gente observar isso daí, vai passar todos os valores de x para frente e quem não tem x para o outro lado. Então ficou 2x menos x professor, de onde surgiu esse menos 2? Ó, já juntei esse mais 1 com esse mais 1 do lado de cá. Mais 2 vai passar para o outro lado, menos 2. Tá? Aqui deu 3x. x igual a 9, quer dizer, x é igual a 3. Né? Divide os dois lados por 3 para fazer a simplificação. Tá? Lembrando que a gente, numa equação, a gente pode dividir ou multiplicar, somar ou subtrair, sempre que você faça isso dos dois lados da igualdade e pelo mesmo número. Fazendo isso, você não altera o resultado da equação, ok? Você mantém a característica dela. Então, é a mesma coisa que a gente fala, passa para o outro lado dividindo. Então, 9 por 3, 3. Como vocês já estão um pouco mais habituados, vou um pouco mais rápido. Feito isso, o que a gente precisa fazer agora é determinar a razão. Como é que eu vou achar a razão? Nós vamos substituir esse valor de x, igual nós fizemos com 2, só que agora por 3. A gente quase acertou, né? Vai fazer isso por 3 agora. E depois disso, nós vamos verificar quais são os números para que a gente possa verificar a razão. Então, vai ficar assim, ó. X menos 1. Três menos 1, 2. 2x mais 1. Lembrando que a gente multiplica primeiro, 6 mais 1, 7 e o 12. Ah, agora ficou uma PA bonitinha, olha só, olha a razão aqui, ó. 2 para 7, 5. 5 também para 12. Então, a nossa razão aqui vai ser 5. Concluímos, então, que o nosso valor de x é 3 e a razão 5. Beleza? Vamos para o próximo exemplo, que esse dá um pouco mais de trabalho. Detalhe, nesse próximo exemplo, os termos são 3 menos 2x, x ao quadrado e 4x mais 1. Se a gente for tentar analisar e buscar um valor para x que seja a solução desse problema, vai ficar um pouco complicado. Até porque todos os termos eles estão em função de x. Então a gente tem que buscar um outro método, né? Que esse de ficar raciocinando, pensando no valor já não vai dar tão certo. Então vamos usar realmente a condição de existência para resolver esse problema. Então o que nós temos? Os termos eu chamei de B, pode chamar de A, também não tem problema. Então, de novo, a diferença entre o segundo e o primeiro vai ser igual à diferença do terceiro com o segundo. Então, a resposta está usando a condição de existência para a gente poder montar essa igualdade. Né? Então, da onde surgiu essa situação? Da condição de existência, que diz que essa diferença tem que ser a mesma. Tá? Então, a gente não pegou e só foi escrevendo um número aleatoriamente. Nós usamos uma verdade. Já montei aqui rapidinho. O segundo termo é x ao quadrado, ficou menos o primeiro. O terceiro termo, que é 4x mais 1, menos o segundo. Observe que esse segundo termo agora, como ele só tem um único valor, a gente não precisou colocar parênteses, beleza? Observa que tem um termo x ao quadrado. Se tem um termo x ao quadrado, provavelmente essa equação ela vai cair numa equação do segundo grau.
a menos que esses termos consigam ser cancelados um com o outro, que não vai ser o caso. E quando a gente passar esse menos x ao quadrado para o primeiro membro, ele vai ficar positivo e vai juntar com x ao quadrado, chegando em 2x ao quadrado. Fechado? Então, feita a conta, nós chegamos em 2x ao quadrado menos 2x menos 4 igual a zero. Fechado? Essa aqui é uma equação do segundo grau. Então, a gente já vai ter que resolver essa equação do segundo grau. E para isso, a gente vai usar o método usando lá, achando o valor de delta e depois o valor de x. Provavelmente, vamos encontrar dois valores para x e teremos duas progressões aritméticas que nós vamos estar trabalhando. Beleza? Observa o seguinte, aqui tem um detalhe, vou dar uma dica para vocês. Todos esses valores aqui, ó, do primeiro, segundo e do terceiro termo, todos eles são múltiplos de 2. Lembra que eu falei que a gente pode multiplicar, dividir, somar ou subtrair, né, uma equação, desde que a gente faça isso dos dois lados, por qualquer número? Eu poderia usar também essa situação aqui, para deixar a nossa equação um pouco mais leve. Né? Então, como é que eu vou deixar ela mais leve? Eu vou dividir os dois membros por 2. Quando a gente faz isso, o segundo membro já é 0 dividido por 2, não tem problema. Mas o primeiro membro aqui, ó, quando a gente divide ele por 2, os termos ficam. E trabalhar com essa equação é mais leve do que trabalhar com a primeira. Beleza? Vamos resolver essa equação aqui agora. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Na folhinha de vocês, eu trabalhei com essa equação, tá? Mas eu vou fazer agora usando a de baixo para vocês verificarem que vai dar o mesmo resultado. Fechado? Então, vamos usar essa equação, fazer ela achar o valor de delta e tudo mais. Então, lembrando, delta no nosso caso, deu o segundo termo, que é menos 1. A vale 1 e B e C vale menos 2. Fazendo as contas, achar o valor de delta quando tem uma raiz quadrada exata é muito legal. Pode acontecer, professor, de não cair e você achar um valor de delta que não seja exato, não tem uma raiz quadrada exata. Tem problema? Não. Isso pode acontecer normalmente, né? Só que quando isso acontecer, você tem que ter um pouco só de falar, não, deixa eu dar uma revisada, porque não é algo muito comum de acontecer. Então você revisa para ver se realmente está direitinho, ok? Mas pode acontecer, cair um valor que não tenha raiz quadrada exata, ok? Se cair um valor que seja negativo, naquela condição, não tem raiz real, então não vai ter solução, nesse caso, no conjunto dos números reais. Mas, de novo, deu negativo, deu uma raiz que não deu exato, revisa, vê se você substituiu tudo direitinho, fez as contas direitinho também, tá bom? Substituindo a segunda parte, ficou menos B, então menos menos 1. X é igual a 1, mais ou menos 3, dividido por 2. Então aqui a gente vai ter dois valores para x, eu costumo fazer assim, trabalhar bem devagar, substituindo x', eu chamo de x', x2', tem um professor que chama de x1 e x2, não tem problema, é a mesma coisa. Então o primeiro, 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. O segundo, 1 menos 3, menos 2, dividido por 2, menos 1. Beleza, professor, temos dois valores para x e agora como é que a gente vai fazer? Vai substituir os dois valores. Então nós vamos fazer uma conta para x igual a 2 e para x igual a menos 1. Tá? Vou apagar o quadro para ficar melhor para a gente entender.
Para x igual a 2, a gente vai substituir os valores na nossa progressão, ok? E verificar os valores que vão dar como resultado. Então, para x igual a 2 ficou 3 vezes 2, 3 menos 2 vezes 2, aqui deu menos 4, 3 menos 4, menos 1. 2 ao quadrado, quatro vezes 2 mais 1, então ficou 8 mais 1, 9. Vamos verificar se isso aqui realmente é uma progressão? Ó, de menos 1 para 4, somou 5. De 4 para 9, também somou 5. Beleza? Então aqui a gente já tem a nossa primeira resposta ali, que para x igual a 2, a razão desse problema vai ser igual a 5. Tá? Vamos fazer a mesma coisa agora para menos 1. Então, para o menos 1 ficou 3 menos 2 vezes menos 1. Deu mais 2 positivo, né? Menos 1 ao quadrado dá 1. Quatro vezes menos 1 mais 1, quando deu menos 4 mais 1, menos 3. O que a gente observa? Que essa sequência, a razão vai ser menos 4. Faz lá, 1 menos 5, menos 4, menos 3, menos 1. Então a gente chega que a razão vai ser menos 4. Então quais são as soluções desse problema? Para x igual a 2, razão igual a 5. Você pode pensar, professor, e o valor de x, se ele é negativo, quer dizer que a razão vai ser negativa? Não, isso é só uma coincidência. Tudo bem? Isso não está implicando uma coisa com a outra. Galera, lembrando, é importante que vocês tentem fazer os exercícios da folhinha, ok? Nesses exercícios, se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar mandando um e-mail, fazendo contato comigo para que a gente possa estar tirando essas dúvidas. É importante que vocês também possam estar me dando um retorno em relação à aula. Se está ficando muito extenso, eu vou dividir essa aula em duas partes. Então, assim, na hora da correção também é a mesma coisa. Depois vocês vão ter o gabarito. Eu vou mandar o gabarito para vocês. Só que eu vou aproveitar e algumas questões da folhinha eu vou comentar. Então, é importante que vocês me deem um retorno em quais questões, né, do exercício vocês querem que eu faça o comentário. Todas vão no gabarito, mas no gabarito impresso, né, o arquivo que vocês vão receber. Mas é importante que vocês pontuem. Pô, professor, tem como corrigir, comentar lá a letra B da número 2, a letra C da número 3, algo desse tipo, tudo bem? E também, se vocês tiverem alguma questão do livro, isso é importante, vocês têm alguma questão do livro que vocês estão tentando fazer, vocês não conseguiram ou conseguiram, estão com dúvida de como foi feito o processo, também pode me mandar. É importante que vocês pontuem qual vai ser a questão, porque aí eu faço a aula ou preparo direitinho o gabarito, de forma que eu possa estar explicando isso para vocês. Isso vai dar um pouco mais de substância, né, na hora de você estudar, que você vai ter um pouco mais de segurança. Tudo bem? Espero a gente se ver no próximo encontro aí, espero que dê tudo certo. Tente até quarta-feira no máximo estar me mandando essas questões que vocês querem que eu comente, que aí eu posso estar mandando para vocês na quarta, mais tardar na quinta-feira. Fechado?